os narco-estados. No Equador, o candidato à presidência, Fernando Villavicencio, foi assassinado a tiros quando deixava um comício na capital, Quito. O crime foi na quarta-feira. Segundo a mídia local, pelo menos 30 tiros foram disparados. E em entrevista na semana passada, o Villavicencio tinha denunciado que estava sendo ameaçado por um cartel de drogas. Bom, já falei aqui várias vezes sobre o livro do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro, que eu recomendo muito, que explica a origem dos narco-estados aqui na América Latina. Fidel Castro começou a se envolver com tráfico de drogas, Hugo Chávez foi levado pelo Fidel Castro a participar disso também. O livro do Leonardo Coutinho mostra muitos depoimentos oficiais de dissidentes desses regimes, da Venezuela, de Cuba, colombianos, tem documentos, tem uma documentação vasta, muitas provas de que há vários países aí participando oficialmente do tráfico de drogas, consta. E a gente tem aqui no Brasil vários juízes, STF, STJ, né, tomando uma série de decisões favoráveis a criminosos, a traficantes de drogas, anulando provas evidentes de crimes cometidos por traficantes, liberando traficantes. A gente sabe que o Foro de São Paulo tem uma ligação íntima com os Farc, com traficantes. Constantino, a que distância estamos de nos tornarmos um narco-estado? Já podemos ser considerados ou estamos perto disso? Olha, Lacombe, nós somos do Rio de Janeiro, então, nesse caso, nós viemos do futuro. E o Brasil todo está se transformando um pouco nisso, né? Então, acho que já vai intensificar. Existe uma questão de grau, mas já é um narco-estado. Eu escrevi para a Gazeta do Povo, depois dessa tragédia no Equador, uma coluna chamada Narco-Continente. E veja, eu ia mencionar exatamente a coluna do Leonardo Coutinho na Gazeta hoje, mostrando isso, né? E também a reportagem da Gazeta do Povo, que mostra como aconteceu no Equador e quais grupos atuam lá. Tem a turma dos cartéis mexicanos, até o Comando Vermelho, que, aliás, não tem esse nome por acaso. Você já mencionou o Foro de São Paulo e a sua afinidade com as Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia. No Brasil, o próprio MST, eu sempre chamei de FARB, o embrião das FARB, as Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras, né, porque tem extorsão, sequestro, depredação, invasão, e a imprensa fica passando pano, e o PT defendendo, conseguiu enterrar, né, basicamente essa CPI que vinha mostrando algumas realidades de como opera esse grupo criminoso apoiado pelo PT. Então não resta mais a menor dúvida que nós temos no poder hoje, né, um partido simpático ao tráfico. Né, um ministro comunista que consegue ir numa favela dominada por traficantes sem escolta policial. Imagina se o Tarcísio Gomes de Freitas conseguiria isso, se o Guilherme Derrite poderia ir numa favela dessas sem uma forte operação policial para garantir sua segurança. O próprio Lula, em campanha, também foi no Complexo do Alemão e ainda botou o boné do CPX. Depois veio a imprensa inteira, né, em peso, ter que dizer que não, aquilo quer dizer complexo, e não o símbolo que o comando que comanda o Complexo do Alemão usa, porque se for com o mesmo boné, é só complexo, vai lá na Vila do João com o mesmo boné e vê o que acontece. Então, é claro que nós temos hoje uma ligação muito forte do tráfico de drogas, do narcotráfico com a política, e não há nada novo aqui. O Pablo Escobar, para quem não estudou muito história, mas pelo menos viu a série Narcos, né? O Pablo Escobar atuou politicamente, com atentados terroristas e diretamente influenciando o sistema judiciário e o sistema político, eletivo e executivo. Aqui em Miami, na década de 80, veio aquela série Miami Vice, porque essa situação toda do domínio do tráfico de drogas na América Latina respingava aqui, porque aqui tinha um público consumidor e o dinheiro, o destino do dinheiro deles, né? Então, a gente sabe como é que funciona isso. Não tem a menor dúvida que a América Latina está virando um narcocontinente. Tem outros livros sobre esse assunto, a ligação dos comunistas com as drogas é antiga, é red cocaine. A Coreia do Norte é um hub mundial de exportação de heroína.
Cuba, que você já mencionou, o Fidel Castro, era um polo de exportação de drogas e terrorismo. O famoso Chacal foi buscar refúgio lá, né? Então, não há nenhuma surpresa aqui que comunistas, e são comunistas, esses que estão no poder na América Latina por meio do Foro de São Paulo, inclusive no Brasil, esses comunistas têm fortes laços com as narcoguerrilhas. E não adianta o TSE dizer que não pode falar isso, porque a gente vai continuar trazendo à tona a verdade. Bom, Ana, é fato que a gente tem um sistema judiciário que tem sido leniente com vários crimes cometidos por traficantes, né? Não precisamos nem recuar muito agora. Há poucas semanas a gente viu alguns casos, pelo menos dois, eu me lembro de cabeça, de traficantes que foram presos, né, e onde estavam havia enorme quantidade de drogas, mas como não havia mandado, né, a polícia entrou ali naquele ambiente sem mandado judicial, tudo bem, eles foram liberados, né, e acabou a história. Então, podemos ainda não ser um narco-estado, como a gente tem Cuba, Venezuela, como a gente teve a Colômbia, e ainda, claro, ainda é um produtor de drogas, né? Você enxerga de que maneira, como é que o Brasil pode reagir a isso e a que distância a gente está de se tornar um narco-estado? Lacombe, eu acho que se há alguma reação, ela já começou errada com essa leniência agora do próprio Supremo Tribunal Federal de querer descriminalizar o porte da maconha. Nessa, eu falo como testemunha ocular que eu venho do futuro. A Califórnia começou assim, descriminaliza o porte da maconha, agora descriminaliza a venda, agora a venda é legal. Existem lugares da Califórnia hoje que você passa, que você visita, que você lê, que você acha na internet, imagens que parecem imagens de um país em algum lugar do submundo humano. É inacreditável. Você parece que você não está falando no primeiro mundo, da nação mais rica, mais próspera, mais livre do mundo, mais responsável na teoria. Essa porta não tem fim. E hoje nós vemos aqui na Califórnia que essa balela que falam também, né, de que não, mas se liberar, primeiro vamos descriminalizar o porte da droga, daqui a pouco vamos legalizar a venda, porque legalizando a venda vai diminuir o tráfico de drogas. Não vai só aumentar o tráfico de drogas. Eu escrevi um artigo para a Oeste semana passada e trouxe vários dados aí de um especialista que até esteve numa live comigo, com a deputada Bia Kicis, o Kevin Sabé, que foi um dos secretários dentro do Ministério da Saúde, digamos assim, do Obama, do Clinton, ou seja, é um cara totalmente independente, não tem essa coisa partidária, e ele tem vários estudos já embasados nos estados que liberaram. Primeiro descriminalizaram porte, coisa pequena, 25, 60 gramas. O próximo passo é sempre mais nefasto. O outro, então, são portas que não fecham. O problema é esse. E o tráfico mexicano, os cartéis pesados mexicanos, hoje, sabe onde eles estão, Lacombe? Eles estão nos estados americanos que descriminalizaram a droga e tem autorização para venda legal, porque quem é drogado, quem é viciado, quem precisa desse mundo, não vai comprar a sua droga muito mais cara num estabelecimento onde você tem que pagar impostos, você tem que pagar IPTU. Ele vai no mercado paralelo, ele vai exatamente onde o tráfico vende de maneira clandestina, que normalmente isso acontece nas comunidades negras, nas comunidades latinas, nas comunidades mais pobres. Isso é uma falsa liberdade, uma falsa humanidade. Essa coisa de narco-estado, eu acho que até, né, com perdão do trocadilho, a Califórnia já está praticamente um narco-estado em alguns lugares.
né, sem a demonização das forças policiais, a falsa humanidade de que não, cada um faz o que quer, e se ele está ali na rua se drogando, né, à luz do dia, já com esquizofrenia, muitos sofrendo de doenças mentais, a gente não pode encostar a mão. Ora, basta uma corrida rápida aí pelos vídeos do YouTube e da internet que você acha situações onde essa descriminalização do porte foi exatamente a porta de entrada para um Estado sem controle, onde hoje o tráfico domina no mercado paralelo. Deputada, e o parlamento brasileiro, o que pode fazer? A gente tem o STF aí legislando, a gente tem todos juízes de primeira instância, STJ, STF, muito lenientes, né? Bonzinhos com traficantes, dispensando traficantes de cumprirem suas penas, né? Retirando da cadeia, né? Retirando processos contra traficantes de drogas. O que o parlamento brasileiro pode fazer diante de tudo isso, deputada? Lacombe, o artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal diz que cabe ao Congresso Nacional zelar pela sua competência normativa diante da competência normativa de outros poderes, né? Então, o doutor Ives Gandra, maior constitucionalista vivo, né, que inclusive foi consultor na época da Constituinte, dava consultoria para os parlamentares constituintes, ele tem diversos livros escritos, né, que afirmam que o Congresso poderia, diante de uma invasão de competência como a que o Supremo tem feito, das atribuições normativas do Congresso, suspender por meio de PDL, né, que são projetos de decreto legislativo, essas decisões do Supremo Tribunal Federal. A exemplo do que o Congresso faz quando a decisão vem do Executivo. Então, vamos lá. No caso dos decretos aí do Lula sobre as armas, nós temos vários PDLs para sustar esses decretos. A CCJ, inclusive, acabou de admitir alguns desses PDLs, e nós vamos levá-los à votação. Mas o próprio Congresso tem entendido, contra a sua atribuição, que ele não pode fazer PDLs para sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. O doutor Ives sustenta o contrário, eu também tenho esse entendimento, porque se a Constituição nos dá uma atribuição, vamos lembrar que não existe poder sem meio de ação. Então, se o inciso fala dos PDLs para sustar atos do Executivo e depois fala que nós temos que zelar pela nossa competência, eu entendo que você tem que fazer uma interpretação de que aquele PDL previsto, aquela sustação de atos do Executivo que exorbitem da sua competência normativa prevista expressamente na Constituição, deve ser aplicado também quando essa mesma exorbitância vem do Judiciário. Mas, enfim, nós podemos fazer uma proposta de emenda à Constituição para colocar isso mais claramente. Mas outra coisa que pode acontecer é o que, né, finalmente, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, começou a fazer como o seu discurso contra a decisão do Supremo de legislar sobre a questão das drogas. Porque o Supremo, nessa ação, ele está dizendo, olha, se for até 6 gramas, se o usuário tiver até, sei lá, 30 anos, menos de 30 anos, daí é crime, daí não é crime. E eles dizem que estão fazendo isso para evitar a prisão de usuário. Gente, no Brasil o usuário não é preso, porque a lei atualmente ela não prevê a prisão do usuário. Ela prevê que ele seja advertido, que ele faça cursos de conscientização, coisas desse tipo, tá? Então, o Congresso precisa se mexer, mas isso é muito urgente. Só que eu quero dizer para vocês que existe uma maioria de parlamentares que tem muito medo de fazer qualquer coisa que diga respeito, que envolva o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, qualquer coisa que você queira fazer
que tem a ver, que vai de alguma forma tocar em algum ministro, alguma atribuição do Supremo, ou alguma atitude deles que não é atribuição, você percebe logo que cria-se ali, né, um clima, né, que desfavorece você conseguir ir adiante. Mas nós vamos continuar tentando, e a gente espera que, dessa vez, que o senador Rodrigo Pacheco, pelo menos, falou que o Supremo está exagerando e está usurpando competência do parlamento, né, que algo seja feito e a gente conseguir impedir que o Supremo continue a criar tipos penais ou a desfazer crimes, né, que o Congresso legislou e liberar geral.